Graça e paz, meus amados irmãos, vídeos devocionais, esse é o número 102, pastor Herbert Almeida, da IMUB de Ferraz, São Paulo. O tema de hoje é o arrependimento precisa atingir 3 áreas da nossa alma, da nossa vida. É o intelecto, as emoções e a vontade. É a mente, o coração e a volição, o poder de decidir sobre sua vida. O arrependimento tem que passar por essas 3 áreas, por essas 3 etapas da nossa alma. O intelecto, por exemplo, tem a ver com a nossa natureza pecadora. Olha só, Salmo 58:3 diz: desviam-se os ímpios desde a sua concepção, nascem e já se desencaminham proferindo mentiras, né? Ninguém nasce santo. As pessoas nascem puras por desconhecer o pecado. Elas nascem ingênuas, né? Às vezes diz inocente. É inocente por causa da ingenuidade. Mas as pessoas nascem, as crianças, os bebês nascem ingênuos. Mas depois dos 11, 12, 10, 11, 12 anos, as pessoas passam a ter noção do que é pecado, e o pecado passa a existir, e a partir de então já há a necessidade de haver arrependimento. O intelecto precisa entender a sua própria realidade. A mente precisa saber que o pecado é real, que a natureza do homem é pecadora e que precisa da ajuda divina para viver uma vida livre, liberta do poder do pecado, certo? A segunda coisa, as emoções. É preciso sentir tristeza por ter ofendido a Deus, por ter errado e causado danos a si mesmo, aos outros e a Deus. Às vezes as pessoas dizem que é possível fazer o bem e não fazer mal a ninguém, mas não é possível. Se você faz o mal a si mesmo, você faz o mal aos outros. Se você não causar algo positivo para as pessoas, se você não for um bom exemplo, você já é um mau exemplo, né? Então, as pessoas precisam perceber que o seu pecado faz mal diante de Deus, faz mal diante de si mesmo, da sua própria consciência, e faz mal diante das pessoas também, porque você acaba se comportando mal. E Mateus 26:75 diz assim: então Pedro se lembrou da palavra de Jesus que lhe disse: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Então, Pedro, quando ele lembrou que Jesus disse que ele ia traí-lo, e Pedro ficou afirmando: não vou, estou pronto a morrer por ti darei minha própria vida. E Jesus disse: não, você não está pronto. E ele dizia: eu estou. E ele ficou sempre afirmando que estava. Mas quando ele negou Jesus pela 3ª vez, ele ouviu o galo cantar e ele lembrou da palavra. E a Bíblia diz que ele saiu para um lugar secreto, a sós, chorou amargamente. As pessoas precisam chorar, precisam sentir o seu pecado e se arrepender. E a vontade, né? Tem que haver uma mudança de atitude, uma decisão acertada de voltar, de reconciliar com Deus. É necessário haver uma humildade que se despe do orgulho, desejando realmente a amizade de Deus, a aprovação, a aceitação de Deus, né? E então, Lamentações 3:40, né, para dar base a esta ideia, o profeta Jeremias, né, disse: esquadrinhemos os nossos caminhos, provemo-los e voltemos para o Senhor, né? Esquadrinhemos os nossos caminhos, quer dizer, faça uma análise de si mesmo, da sua vida, como você tem vivido, reconheça o quanto você tem errado, quantas coisas feias, quantos pecados você tem cometido. Provemo-los, né? Temos experiências, e se não tem, então você vai ter experiências de que sem Deus não é possível viver uma vida limpa, uma vida pura, uma vida correta, uma vida honesta, né? E ele diz: voltemos para o Senhor, decida voltar. Você tem que querer voltar para Deus, para a casa de Deus. Então, o arrependimento do coração para com Deus
tem que ser completo, tem que dar a meia volta no caminho. Quem realmente entende o seu pecado, crê de todo o coração que existe Deus e que Deus nos ama e que Deus nos perdoa, esta pessoa vai tomar a decisão finalmente de voltar e reconciliar com Deus, de voltar ao caminho de Deus, né? E voltando para a casa do Pai. O exemplo aqui é o filho pródigo, né? Ele quis sair de casa, ele brigou com o pai, ele se desentendeu, ele quis porque quis, ficou insistindo com o pai para ir embora de casa. E depois que ele foi, ele começou a sofrer. E a Bíblia diz que ele reconheceu que havia pecado. Ele, caindo em si, ele disse: vou voltar para o meu pai. Então ele sentiu, ele falou consigo mesmo: vou voltar, né? Ele teve a emoção, funcionou e por fim ele voltou. Voltou, pediu perdão para o pai. Então, esse é o processo completo do arrependimento, né? A frase do dia é de Haroldo Bloch. O arrependimento integral é o único caminho que leva o homem até o trono da misericórdia de Deus. Deus te abençoe.